Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Falando a Sã Doutrina. O nosso assunto deste vídeo é versão padrão da Bíblia na mente dos calvinistas. O autor deste artigo é o pastor americano David Cloud, mostrando como é a versão da Bíblia na mente dos calvinistas, como eles veem os versículos que eles não gostam ou que eles não aceitam como a palavra de Deus diz. Este artigo do pastor David Cloud, traduzido em português, está no blog Bíblicos Batistas. Eu deixarei o link deste blog na descrição do vídeo. E se você quiser assinar para receber os artigos, os conteúdos, é só vir no link que vai estar na descrição e coloca o seu e-mail. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ao artigo. Lembrando que nas escrituras sagradas, onde tiver entre colchetes, é o pensamento que o calvinista tem acerca daquele versículo, ou seja, são os preconceitos dos calvinistas acerca da palavra de Deus. Aqui, neste começo aqui, é algumas falas de Calvino. Eu vou ler logo a fala de Calvino sobre o que ele fala de eleição, sobre o que ele fala sobre predestinação. Lê a Confissão de Westminster também aqui. Considere as palavras da Confissão de Westminster. Pelo decreto de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esses anjos e homens, assim predestinados e pré-ordenados, são designados de maneira particular e imutável, e seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado nem diminuído. Ao resto da humanidade, Deus se agradou de acordo com o conselho insondável da sua própria vontade, por meio do qual ele concede ou retém misericórdia como deseja, para a glória de seu poder soberano sobre suas criaturas, não tomar conhecimento deles e os ordenar para a desonra e ira por seus pecados, para louvor da justiça gloriosa dele. Aí João Calvino, dizendo nas Institutas: predestinação aqui chamamos de o decreto de Deus, pelo qual ele determinou em si mesmo o que ele faria ocorrer a cada indivíduo da humanidade, pois nem todos foram criados com destino semelhante, mas a vida eterna está predestinada para alguns e a condenação eterna para outros. Institutas da Religião Cristã, livro 3, capítulo 21. Outra coisa de Calvino: Deus devota a destruição a quem lhe agrada. Eles são predestinados para a morte eterna sem qualquer demérito próprio, meramente pela vontade soberana dele. Ele ordena todas as coisas por seu conselho e decreta de tal maneira que alguns homens nasçam devotados desde o ventre à morte certa, para que o nome deles seja glorificado na destruição deles. Deus escolhe quem ele deseja como seus filhos, enquanto ele rejeita e reprova os outros. Institutos da Religião Cristã, livro 3, capítulo 23. À luz dessa teologia, acreditamos que é justo dizer que uma versão da Bíblia padrão calvinista seria a seguinte. E aí eu vou ler os textos das Escrituras e mais uma vez, aqueles que estiverem entre colchetes é o pensamento calvinista. Não faz parte das Escrituras Sagradas. Não foi Deus que disse. Aí Salmo 78, 21 ao 22. Portanto o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na salvação dele. Não podiam crer, pois não tinham sido eleitos. Salmo 78, 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel, embora saibamos que isso não é possível. De acordo com o calvinista. Salmos 10, 4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Não pode buscar, só poderia se fosse um dos eleitos, mas não o é. Todas as suas cogitações são que não a Deus. Provérbios 1, 22, 32. Até quando, ó simples, amareis as simplicidades? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Falo somente aos eleitos, os que estão sendo soberanos atraídos. Pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, agora estou falando aos não eleitos, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes vós rejeitastes, estou falando aos não eleitos,
todo o meu conselho e não quiseres a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei, porque os não eleitos não irão e não podem me chamar de maneira sincera e salvadora. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porque a busca deles é uma busca não eleita. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Os não eleitos não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos não eleitos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas os eleitos se voltarão, ouvirão minhas palavras, me invocarão, me buscarão e me encontrarão, porque são atraídos pela graça irresistível. Só um momento que eu vou beber uma aguinha aqui. Por causa da tosse. Garganta seca por leitura rápida. Aí, continuando. Provérbios 29, 1. O homem, o não eleito, que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Isaías 1,18. Vinde então, falo somente aos eleitos, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Mas depois de você ter nascido de novo, arbitrária e soberanamente, é claro, só crerá quem já foi regenerado. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Às vezes é risonho, abrindo um parênteses aqui, o que de fato acontece com a lavagem cerebral calvinista, né? É risível às vezes, só que de fato é muito trágico. Então, voltando aqui no texto, Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos vós, os meus eleitos, em todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Substitui esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos. Isaías 55, de 1 a 3. Ó vós, todos os que tendes sedes, mas somente entre os meus eleitos, vinde às águas, depois que você for arbitrária e soberanamente nascido de novo. E os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, falo somente aos eleitos, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, depois que fordes arbitrária e soberanamente nascidos de novo. Só os já salvos poderão vir a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Jeremias 7, de 25 a 26. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os para chamar os que eu já havia eleito por minha graça soberana, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, não sendo dois eleitos, e fizeram pior do que seus pais, que também eram dos não eleitos. Mateus 11:28, agora o Novo Testamento. E continua a discrepância dos calvinistas. Vinde a mim todos, substitua esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 15:28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, que te foi arbitrária e soberanamente dada por Deus. Seja isto feito para contigo como tu desejas, visto que estás entre os eleitos. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Desculpe, pessoal, é porque é muita discrepância mesmo. Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Na verdade, vós não tinhas sido eleitos, portanto fui eu quem não quis te eleger, portanto não quis te ajuntar. Marcos 16, 15 e 16.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem quer, somente entre os eleitos, claro, e todos eles serão feitos crer, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Lucas 8,50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê. O que podes fazer, porque é um dos eleitos, e Deus arbitrária e soberanamente te deu a fé. Somente e será salvo. Lucas 13,3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. E não podereis se arrepender se não fordes dos eleitos. E se fordes dos eleitos, certamente vos arrependereis pela irresistível graça de Deus. Lucas 13,5 é a mesma coisa que o versículo 3, porque Jesus Cristo repete: se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Aí Lucas 18:40 ao 42. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé, arbitrária e soberanamente dada, te salvou. João 1:11 ao 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos, isto é, todos os poucos eleitos, arbitrária e soberanamente, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem, isto é, aos eleitos no seu nome. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Substitua esta palavra mundo por alguns poucos, isto é, os eleitos. João 3:14 ao 18. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele entre os eleitos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou alguns poucos dentre o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, substitua essa palavra todo por alguns poucos, isto é, os eleitos. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, porque foi arbitrária e soberanamente eleito e irresistivelmente chamado, não é condenado. Mas quem não crê, não é um dos eleitos e, portanto, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus lhe disse: se não ouvirdes sinais e milagres, não crereis, e, exceto tenhais sido eleitos, não podeis crer. João 5:40. E não quereis, substitua a palavra quereis por podeis, vir a mim para terdes vida. João 6:28 ao 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E vocês terão e irão crer, se tiverem sido eleitos, e não poderão crer se não o foram. João 12:46. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele substitua todo aquele por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, que creem em mim, não permaneça nas trevas. João 12:32 ao 33. E eu, quando for levantado da terra, todos, substitua esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. João 20:31. Estes, porém, foram escritos para quê? Fala somente aos já eleitos. Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, falo somente aos já eleitos, tenhais vida em meu nome. Só abrindo mais um parênteses aqui, é um pouco estranho, né? Vocês não acham? O apóstolo João escreveu esta carta, o Evangelho segundo o seu nome, para que a gente cresça. Só que, de acordo com a mente calvinista, só os eleitos que precisam crer para ser salvos, ou seja, os eleitos precisam crer para serem eleitos, entenderam? Aí, voltando à leitura dos textos, segundo os calvinistas, Atos 7:51. Homens de dura servir, falo somente aos nunca eleitos, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos, aí novamente, substitua esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos. Os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 15:9. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Depois que eles nasceram arbitrária e soberanamente de novo, pois sabemos que os mortos não podem ter fé. Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos,
Substitua esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos. Os homens em todo lugar se arrependam, e os eleitos se arrependerão pela graça soberana, e os não eleitos não poderão se arrepender. Romanos 9,33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele, substitua todo aquele por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, quem crer nela não será confundido. Romanos 10,11. Porque a Escritura diz: todo aquele, substitua todo aquele por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, que nele crer não será confundido. Romanos 10,13, a mesma coisa. Substitua, tudo mais. Romanos 10,21. Mas para Israel diz: todo dia estendi, substitua, eu estendi, por eu teria estendido, se eles já tivessem sido eleitos. As minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 11,32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos, substitua esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, usar de misericórdia. 1 Coríntios 10,33. Como também eu em tudo agradeço a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim, os arbitrária e soberanamente eleitos, somente eles se possam salvar. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Substitua esta palavra a todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 1 Timóteo 1,15. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar alguns poucos, os eleitos pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 2, 3 ao 8. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos, substitua esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos. Os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Substitua esta palavra por todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Tito 2,11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos. Substitua esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, os homens. Hebreus 2,9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Substitua esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos. Hebreus 12:25. Vede que não rejeiteis ao que fala, é claro, vós não podeis recusá-lo se tiverdes sido eleitos, e vós não podeis deixar de recusá-lo se não tiverdes. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos. Substitua esta palavra todos por alguns poucos, isto é, somente os eleitos, venham a arrepender-se. 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo. Substitua esta palavra todo por alguns poucos, isto é, somente os eleitos em o mundo. 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Substitua do mundo por alguns poucos, isto é, somente os eleitos. Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e o que ouve diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, todos os eleitos vão querer, nenhum outro vai, tome de graça da água da vida. E aí, os créditos do pastor David Cloud. Então, meus amados, é isso. Essa aqui é a Bíblia segundo a mente calvinista. Uma verdadeira discrepância da palavra de Deus, porque eles não aceitam a Bíblia como a Bíblia é. Existem muitos que se dizem batistas que também se intitulam de calvinistas, mas eles de fato são uma vergonha, porque
Batista não é calvinista, Batista não é arminiano. Batista estuda a Bíblia e diz o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é eleito, é eleito. Mas se a Bíblia diz também que Deus quer que todos se salvem, é porque a Bíblia quer que todos se salvem. Se a Bíblia diz todos, é todos. Quando a Bíblia diz alguns, é alguns. Mas sempre sabendo, o alguns sempre estará dentro do todos. O todos é abrangendo tudo. Que Deus os abençoe.